59 municípios do Maranhão declaram situação de emergência devido à estiagem. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima convoca candidatos para a conferência de dados nas urnas. E nesta edição você vai ver também. Confederação Nacional da Indústria fecha parceria com o governo federal para a elaboração de um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa. Clima deve continuar quente em Belém, capital do Pará. Motivo? A baixa quantidade de chuvas. E ainda, na série Expresso 2014, reforma do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes segue em ritmo acelerado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h01. O prefeito de Manaus sofre com problemas cardíacos. Ele está internado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Vamos à capital paulista com o Wellington Lopes, que tem outras informações sobre a saúde do prefeito Amazonino Mendes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Passamos o dia de plantão aqui no Sírio-Libanês atrás de informações sobre o estado de saúde do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes. Ele deu entrada aqui na última segunda-feira para fazer exames de rotina e acabou descobrindo que tem sérios problemas cardíacos. Os médicos identificaram entupimento em 3 artérias coronárias do prefeito. A equipe médica já decidiu que ele vai ter que passar por um procedimento para reverter esse quadro, ou para pelo menos tentar reverter. Os médicos ainda não decidiram se será uma angioplastia ou uma cirurgia. Lembrando que o prefeito de Manaus tem 72 anos, é hipertenso e diabético. Esse quadro preocupa os médicos em relação aos riscos de uma cirurgia. Obrigada pelas informações, Wellington Lopes. E devido ao afastamento do prefeito Amazonino Mendes, quem assumiu a prefeitura provisoriamente foi o juiz titular da primeira vara da dívida ativa estadual, Ayrton Luiz Correia Gentil. Ele afirmou que vai continuar no comando da Prefeitura de Manaus até a próxima segunda-feira. Mas, caso seja preciso que ele continue no cargo, o Gabinete Civil irá enviar um ofício para a Câmara Municipal de Manaus para aprovar o prolongamento. E a escola da Zona Sul de Manaus é ganhadora do Prêmio Gestão Escolar do Amazonas. Agora, a instituição vai disputar com 25 escolas do Brasil a etapa nacional. A escola de tempo integral Roxana Bonesse, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, é a vencedora do Prêmio de Gestão Escolar 2012. 395 instituições de ensino municipal e estadual do Amazonas participaram da disputa. O prêmio visa melhorar a qualidade dos processos de gestão escolar, garantindo uma educação de qualidade. O Roxana foi a escola vencedora, mas as outras, elas têm já um mapa de como que está a realidade delas e elas construíram esse plano de melhorias também. Aí agora é só elas seguirem para melhorar aonde elas não conseguiram, né? Dentro dessa avaliação elas não estão bem. Um dos critérios avaliados é a nota Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A média nacional é de 6,0 e o Centro Integrado ficou com a nota 6,3, tornando-a uma escola de primeiro mundo. Além do prêmio de R$6 mil, a gestora da escola vai participar em outubro de um intercâmbio com gestores de outros estados. Eu vou assim com uma expectativa muito grande pela ousadia que a escola tem, não é, nesse crescimento de índice, de IDEB, de zero de evasão. Eu vou assim com uma expectativa muito grande de melhorar cada vez mais o ensino-aprendizagem da escola através de práticas pedagógicas inovadoras. A avó de um aluno, que também é voluntária na escola, lembra da emoção que sentiu quando soube da nota do IDEB. Eu disse mesmo assim, que lugar que nós ficamos? Quanto nós tiramos, sabe? É porque é uma alegria para a gente saber, né, que a escola é focada na educação. Minhas crianças com 6 anos sabem ler, pegam um jornal, gente. Então, é esforço. A Confederação Nacional da Indústria fecha parceria com o governo federal para a elaboração de um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa. A Amazônia pode ser uma das mais beneficiadas, já que aqui funciona um polo industrial.
O acordo foi assinado na sede da Confederação Nacional da Indústria pelos ministros Fernando Pimentel do Desenvolvimento e Isabela Teixeira do Meio Ambiente. O acordo prevê a criação de uma comissão técnica para elaboração e implementação de estudos voltados a áreas climáticas do setor industrial. Ele prevê também a redução de 5% das emissões de gases poluentes até 2020, envolvendo 7 setores da área industrial: alumínio, papel e celulose, químico, cal, vidro e ferro gusa. A iniciativa faz parte da Política Nacional sobre Mudança de Clima, já que parte das indústrias brasileiras contribui para a poluição do meio ambiente. E em Boa Vista, capital roraimense, começa amanhã a programação de verificação dos dados dos candidatos das eleições municipais que serão carregados nas urnas eletrônicas para o dia da votação, 7 de outubro deste ano. Para isso, o TRE organizou um cronograma de atendimento dos candidatos que devem ir pessoalmente verificar as informações que constam na Justiça Eleitoral ou mandar um representante munido de procuração individual com poderes específicos para a validação dos dados. Um representante da coligação, partido, concorrente às eleições também pode se encarregar de fazer o procedimento. Os primeiros candidatos a fazerem a verificação serão os dos municípios de Amajari, Pacaraima e Uiramutã, na 7ª Zona Eleitoral no município de Pacaraima. Ministério da Pesca e Agricultura discute em Manaus a situação do terminal pesqueiro, localizado na Feira da Panaí. O impasse sobre o terminal pesqueiro de Manaus ainda não terminou. Governo federal, Prefeitura e Federação dos Pescadores do Amazonas se reuniram na manhã desta quinta-feira para decidir quando, enfim, os pescadores terão acesso ao tão sonhado terminal, que teve sua obra iniciada no ano de 2005. Uma ação de um antigo proprietário do terreno e para ser resolvido. Então, por isso que nós viemos a Manaus, para entendermos, que a Prefeitura nos explicasse o que de fato está ocorrendo. Se essa pendência é área construída, então a gente tem que aguardar a Justiça. Se não é dentro da área construída, então passar uma cerca, um muro, mas nós do Ministério nos prontificamos em agilizar isso aí para que o mais rápido possível esse terminal seja entregue. O terminal já está pronto desde o ano passado. O local deveria armazenar a grande quantidade de pescado desperdiçado e até jogado nos lixos das feiras. Porque não tem uma infraestrutura de armazenamento, da conservação desse excedente. E esse excedente que é para estar armazenado, para quando nós chegarmos na entre-safra, a gente podermos utilizar. Por que há uma oscilação de preço? Uma hora está lá embaixo, um dia desse nós estávamos jogando peixe fora, cerca de uma semana atrás. O peixe, em menos de 3 dias, aumentou, triplicou o preço. Nós estando com estoque regulador é exatamente para equalizar o preço quando tem pouca demanda, colocar esse produto no mercado. Lá no Ministério não é o papel do governo, mas nós vamos insistir nisso, em que esse peixe seja processado, que seja transformado em farinha, que seja transformado em merenda escolar, alimentação escolar, de alguma forma, mas não se pode perder. Quando o processo burocrático for sancionado, o Ministério da Pesca ainda vai precisar de um tempo para equipar o terminal com uma estrutura frigorífica adequada. O terminal precisa de câmaras frigoríficas, túnel de congelamento, o terminal precisa de uma fábrica de gelo, exatamente para atender a demanda dos nossos pescadores. O terminal precisa também não só ter o túnel, as câmaras, a fábrica, mas ter também a parte de manuseio e de manipulação do produto e do subproduto desse pescado ter um destino final. Veja a seguir, na segunda quinzena de agosto até novembro, o clima deve continuar quente em Belém, capital do Pará. Nós voltamos já já.